Atos capítulo 17, verso 16. Atos 17, a partir do verso 16. Deixa eu localizar vocês no tempo e no espaço, né? Semana passada, eu creio que pastor Tiago pregou sobre a conversão de Saulo, não foi isso? Aqui. Então, ele pegou um dos textos do livro de Atos, que fala da conversão daquele sanguinário religioso, que andava pelas cidades próximas a Jerusalém com o objetivo de matar cristãos. Era o objetivo de Paulo, era matar aquele povo, prender aquele povo que falasse de Jesus. Ele não admitia que o judaísmo pudesse ter sido, entre aspas, corrompido por aquela seita chamada seita dos cristãos. Quando nós vemos esse vídeo, que é o vídeo que está aparecendo aí todo o tempo, a gente vê um acontecimento que é o início da vida da igreja, é o dia de Pentecostes. Naquele dia, o Espírito Santo veio sobre os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, e eles, recebendo o poder de Deus e o testemunho de Cristo, eles se espalharam por aquela região, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, para pregar o amor de Deus. Paulo, ele foi um dos grandes perseguidores desse primeiro momento da igreja, e aí depois ele tem aquela conversão dramática, ele muda totalmente a sua percepção, Deus o faz cair, ele fica cego, depois as escamas dos seus olhos são retiradas, e ele passa, segundo o próprio testemunho de Cristo, quando se referiu a Saulo naquele dia, a Paulo que estava lá naquela cidade, ele disse assim: este é um vaso escolhido para sofrer no meu nome, para pregar o evangelho para os gentios e para os reis. Na realidade, Paulo foi preparado durante toda a vida, com um conjunto de talentos, um conjunto de dons, um conjunto de experiências, que Deus usou todas elas, a partir daquele momento, para a glória dele e para o testemunho de Cristo. O que acontece com Paulo naquele momento, depois da sua conversão, ele deixa de ser um grande religioso para ser um grande seguidor de Jesus. Há uma diferença brutal, uma diferença tremenda entre ser religioso e ser um discípulo de Jesus, entre ser alguém que luta por defender a sua ideologia religiosa e uma pessoa que vive para falar do amor de Deus e para ser um instrumento nas mãos dele. Paulo se transformou então em alguém que experimentou o seu próprio Pentecostes. O momento em que o Espírito Santo vem sobre ele e ele passa a ser alguém guiado pelo Espírito Santo a partir de então. E o texto que nós vamos ler agora, gente, é um texto que talvez seja um dos textos mais raros das Escrituras, um dos mais belos, um dos mais enigmáticos e um dos mais contemporâneos em sua proposta. Em suas viagens, que ele começou a fazer viagens, né, depois que ele se converteu, ele passou um tempo estudando sobre Jesus, estudando aos pés dos apóstolos, primeiros apóstolos, e chegou um tempo em que Deus o escolheu para ser missionário, e Deus escolhe Paulo e Barnabé para fazerem a primeira grande viagem missionária deles. Isso está tratado no livro de Atos, alguns capítulos lá atrás. E aí eles voltam da primeira viagem, e chega a hora de irem para a segunda viagem. Nessa segunda viagem ele vai acompanhado por Timóteo, por Silas, e na segunda viagem chega a hora dele ir para o que nós conhecemos hoje como território da Europa, o território europeu. Ele estava na Ásia, ele estava na atual Turquia, e o Espírito Santo de Deus disse: vá até a Macedônia e pregue o evangelho lá. Tem pessoas que eu quero alcançar. E aí ele atravessa o mar Egeu, ele vai até a Macedônia, ele vai até a cidade de Filipos. Isso está lá no capítulo 16 do livro de Atos. De Filipos ele vai para Tessalônica, ou Tessalonaica, depois ele vai para Bereia, e nessa região da Macedônia, ele passa a ser perseguido agora pelo que ele pregava. E aí alguns irmãos o pegaram e disseram assim: vai para Atenas. Atenas, as pessoas têm as mentes mais livres, né? E aí ele sai do território da Macedônia e vai para Caia, ele vai para Atenas. E o texto que nós vamos ler é exatamente, gente, o encontro daquele homem que outrora era um grande religioso, que passou a ser um seguidor de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo poder do Espírito Santo, e ele então agora vai ter o seu primeiro encontro, o primeiro encontro de um missionário cristão, conhecedor da palavra, com nada mais, nada menos do que a filosofia grega. Aqui é o primeiro encontro relatado nas Escrituras entre a revelação de Deus em Cristo Jesus e o conhecimento filosófico e as escolas filosóficas existentes naquela época.
Paulo está em Atenas, a primeira coisa que ele faz, eu vou ler daqui a pouco, ele vai na sinagoga, ele vai pregar para o seu próprio povo. Havia sinagogas judaicas em todo o mundo conhecido. Então ele vai até Atenas, a primeira coisa que ele faz é discutir sobre Cristo na sinagoga, convencendo os judeus de que Jesus era o Messias esperado e prometido. E depois que ele discursa e depois que ele tenta convencer os seus iguais, ele vai agora falar com os diferentes. A Bíblia diz que ele vai para a praça da cidade, vamos ler isso agora, e lá na praça ele conhece um grupo, dois grupos, duas escolas da filosofia daquele tempo. A escola de Epicuro, os epicureus, e também os estoicos. Ele está ali conversando sobre Jesus. Vamos falar sobre isso agora. Atos 17, verso 16, vamos lá. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou o que, gente? Profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como aonde? Na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? E outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão o que, gente? Senão o que? Vamos lá. Falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos o que, gente? A vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Vamos repetir essa frase: embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, atenção, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra, feita pela arte e pela imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava quem, gente? Quem? Como é o nome do cidadão? Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Bem,
O tema da mensagem de hoje é quando Deus nos ensina a amar. E aí talvez, falando sobre o tema e lendo o texto, você vai dizer o que é que tem a ver o que ele está querendo dizer com esse texto. Quando Deus nos ensina a amar. O meu ponto nessa noite para vocês é que uma das maiores demonstrações da nossa real capacidade de amar e que nós aprendemos pelo poder do Espírito Santo a amar é quando nós sabemos lidar de maneira amorosa com as nossas ideias, com aquilo que nós cremos, com aquilo que faz parte do que compõe o nosso intelecto, a nossa cosmovisão, nossas ideias sobre política, sobre religião, sobre vida, sobre família. O que nós temos aqui, gente, é um homem diferente da estrada de Damasco. O Paulo sobre o qual eu vou falar aqui para vocês hoje, é alguém que ao invés de correr atrás para prender os que pensavam diferente dele, no caso os cristãos, ele passa aqui a expressar de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito especial, como é a vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Quando Deus nos ensina a amar, nós nos preocupamos muito mais com a conversão, com a transformação do outro, do que em defender as nossas próprias ideias. Paulo chega ali naquela cidade, berço da filosofia, mas também berço de muita idolatria. Os próprios filósofos já denunciavam os atenienses, os gregos, ao dizer que os deuses que eles criavam na realidade eram maneiras de justificar as suas próprias carnalidades. E nós temos aqui Paulo chegando em Atenas, pregando em uma sinagoga, mas depois ele vai para onde? Ele vai para uma praça, a grande praça da cidade, a Ágora. Ele visitou a Ágora. A Ágora era um lugar em que pessoas do mundo inteiro passavam ali por Atenas, ou como comerciantes, ou como, enfim, vendedores, mercadores. Escolas filosóficas se reuniam ali nas praças para discutir filosofia, para falar sobre filosofia. Um lugar aberto, um lugar de mentes livres, um lugar em que as ideias voavam como pássaros. E ele escolhe exatamente esse lugar para apresentar o que para aqueles homens a priori parecia ser uma nova tese filosófica, parecia ser uma nova informação, uma nova escola estava começando ali em Paulo. E aí Paulo começa a falar de Jesus, começa a falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho e que em forma humana esse Filho cumpriu no seu próprio corpo todas as prescrições da divindade e morreu pela humanidade. Ele começa a falar sobre aquilo e aí aquele grupo de pessoas que pensava completamente diferente, que estudaram coisas completamente diferentes e que eu vou mais longe, não tinham nenhuma ligação com o judaísmo, não esperavam a chegada de um Messias, não tinham profetas como Jeremias ou Isaías, pessoas que, gente, eram de outro mundo, literalmente de outro planeta ideológico, gente que pensava totalmente diferente. O que eu quero pontuar para vocês, gente, é que é muito fácil amar quem pensa como nós pensamos. É muito fácil gostar de quem acredita no que a gente acredita. É muito fácil a gente aplaudir quem fala o que a gente quer ouvir. É muito fácil, por exemplo, para alguém que é cristão, talvez, aplaudir o discurso de alguém que defende a família, do que, por exemplo, aplaudir o discurso de Jean Williams. É muito fácil a gente amar quem pensa como a gente pensa. Difícil é amar, por exemplo, aquela professora de artes que resolveu inovar no Brasil e fabricar arte a partir dos seus intestinos e defecar em cima de uma foto em plena praça pública. É muito difícil amar uma pessoa assim, porque ela parte de pressupostos outros. Ela vem de uma escola de pensamento totalmente diferente, talvez, do que seja a sua escola e a minha escola.
Mas é exatamente aí que a gente entende quando Deus nos ensina a amar. Paulo está no meio daquelas pessoas e a primeira atitude do coração dele foi olhar para aquela situação, foi ver a idolatria que dominava Atenas, foi ver o estado daquele povo, e a Bíblia diz que ele se inquietou, ele se contorceu por dentro. A palavra aqui no grego se refere a algo que o afetou profundamente, a ponto dele não conseguir ficar calado, vendo o estado da idolatria dos atenienses, da perdição dos atenienses. Ele amou aquele povo a ponto de arriscar-se com um discurso diferente no meio de uma praça onde estavam estrangeiros, estranhos à sua criação, estranhos à sua origem judaica, estranhos ao seu paradigma judaico-cristão de pensamento. Então ele está ali, e a primeira coisa que a gente observa é que quando Deus nos ensina a amar, quando o Espírito Santo nos guia, a gente começa a perceber que a transformação do coração do outro, o bem-estar em Cristo do outro, o ser tocado pelo Espírito no outro, e o desejo de que o outro seja feliz e transformado por Deus, é maior do que o nosso desejo e a nossa necessidade de defender as nossas próprias ideias. O que nós vemos hoje é muitos gritando pelas suas ideias, porque no final das contas, o que importa é que sejamos vencedores nas nossas ideias, e não que o outro seja transformado pelas nossas ideias. O que vemos hoje na arena política, na arena das redes sociais, é uma verdadeira guerra para tentar empalar, para tentar introduzir de maneira truculenta as nossas ideias e os nossos pensamentos no coração das outras pessoas. E aí nós perdemos uma grande oportunidade. A igreja tem perdido uma grande oportunidade no Brasil que nós vivemos hoje. A oportunidade de não ser o Paulo que viajava para Damasco à procura de prender quem pensava diferente dele, mas o Paulo que estava ali em Atenas e em amor se preocupava muito mais com o sucesso espiritual daquele povo do que com a defesa de suas teses pessoais. E aí eu pergunto, quando você sai à luta de falar sobre Cristo, ou de falar sobre o Evangelho, ou de falar sobre esse Evangelho que você diz crer, você está muito mais interessado em quê? Em vencer a batalha dos argumentos, ou o desejo de que Deus abençoe aqueles que você deseja que ouçam a sua visão de vida? Quando Deus nos ensina a amar, o outro é mais importante do que as minhas próprias ideias. A vida do outro é mais importante do que os meus próprios argumentos. A segunda coisa que nós percebemos aqui na vida de um Paulo transformado, guiado pelo Espírito, é que ele aproveitou bem as oportunidades que deram para ele na vida. A gente lê que o povo de Atenas não fazia outra coisa senão que falar e ouvir as novidades, as novas ideias. Era um povo que estava aberto a ouvir, compreender, ser convencido, ser tocado. E esse deve ser o grande papel da igreja, não é emparedar pessoas. A igreja não está na terra para rotular pessoas, nem para julgar pessoas, nem para estabelecer padrões. A igreja existe para, aproveitando as oportunidades em um mundo que está disposto a ouvir, de maneira amorosa, falar a verdade, mas sem antes construir pontes. Quando Deus nos ensina a amar, nós nos preocupamos mais com o outro do que com as nossas ideias ou de torná-las vencedoras. Quando Deus nos ensina a amar, nós aproveitamos as oportunidades que Deus nos deu. E essas oportunidades devem ser utilizadas como Ele utilizou a oportunidade. Abriram o palanque para Ele falar, abriram o Areópago, que era o lugar de discussões filosóficas e políticas, para Ele discorrer sobre a sua tese de vida, sobre, entre aspas, a sua nova filosofia.
E respeitando aquelas pessoas, ele vai lá e ele cria pontes. É interessante que quando Paulo falava na sinagoga, gente, era muito parecido comigo falando na igreja. Eu vou usar expressões como glória a Deus, eu vou usar expressões como em nome de Jesus, eu vou usar expressões como a glória de Deus está no meio de nós, e nós estamos partindo dos mesmos pressupostos, nós estamos partindo das mesmas categorias de pensamento. A grande questão, o grande desafio, não é ser igreja no meio da igreja. O grande desafio da igreja é ser igreja onde as pessoas não querem saber da igreja. Em outras dimensões, em outras esferas. Você sabia, por exemplo, que a época em que as pessoas mais se desviam do evangelho é quando elas entram na universidade? Sabe por quê? Porque a igreja não tem preparado o seu povo, os seus jovens, os seus profissionais, os seus professores, para serem uma voz de referência lá fora, aproveitando as oportunidades que são dadas, mas usando pontes, às vezes pontes conceituais, às vezes pontes ligadas a outras áreas do saber. Paulo está usando aqui, gente, um discurso típico de Sócrates. Ele usa aqui o método socrático para começar a expor as suas ideias, mas uma coisa me chama muita atenção, confesso muito a vocês. Olha só, se Paulo, como judeu, chegasse em Atenas, na Grécia, e dissesse, de acordo com o profeta Jeremias, eles iam olhar para ele, Jere quem? Jere quem? Profeta Jeremias. Jere quem? Não sei quem é Jeremias, que filósofo é esse? Não, como diz o profeta messiânico Isaías, não sabemos quem é, não faz sentido. Paulo, para começar a falar sobre Deus, ele começa a dizer assim, eu andei por aqui e vi que vocês têm uma estátua dedicada ao Deus desconhecido. Já que é um Deus que vocês não conhecem, eu vou falar sobre ele agora. Ele criou uma ponte na cultura de Atenas, mas ele vai mais longe. Ele nem usa Jeremias, ele nem usa Isaías, ele nem usa a esperança messiânica do povo judeu a respeito de um Messias, Jesus, mas ele diz assim, como disseram os vossos poetas, somos geração de Deus. Como disseram os vossos poetas, nele andamos, nele existimos, nele vivemos. Paulo vai ao encontro daquelas pessoas, e ele usa categorias do pensamento daquelas pessoas. Ele não tem medo de se referir a um poeta ateniense. Aquele poeta era cristão? Com certeza não. Aquele poeta era judeu? Com certeza não. Mas aquele poeta falou coisas que têm a ver com a verdade de Deus? Sim, absolutamente. Ele entendeu que o que disse aquele poeta naquele tempo sobre sermos descendência de Deus serviria como um ponto de argumentação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês vão entender melhor, tá? Vocês vão entender melhor o quanto nós somos fechados em nossas próprias ideias e o quanto nós somos intransigentes na nossa capacidade de amar quem pensa diferente. E eu entendo que essa mensagem é muito importante para os tempos que nós estamos vivendo. Uma vez eu cheguei aqui na igreja e disse assim, irmãos, o mundo precisa de referenciais. Nós precisamos de referenciais. Nós precisamos de heróis. Nós precisamos olhar para as Escrituras e ver em Jesus esse herói, esse homem padrão, esse homem perfeito. Mas eu disse, como disse São Cazuza, todo mundo levanta a cabeça. Interessante. Como disse São Cazuza, meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. No outro dia eu recebi um e-mail. Pastor, estou decepcionada. E o que foi que houve? O senhor está usando Cazuza? O que Cazuza disse para se referir a uma verdade das Escrituras?
E eu respondi muito educadamente: amada irmã, nosso Deus é muito engraçado, às vezes até cômico. Ele tem uma preferência no uso de irracionais. Ele primeiro usou uma jumenta e a fez falar. Depois fez Cazuza falar e depois me fez falar para poder lhe responder. Toda verdade é verdade que vem de Deus. Quer seja falada pela boca do pastor ou do padre, ou na inocência do poeta. Quer seja declamada como retirada das escrituras, ou declamada em poesia pelo senso comum de um Deus que ama a todos, inclusive o cangaceiro. Que ama a todos, inclusive o ateu, ainda que o ateu não o ame ou não o conheça. O grande ponto é que quando Deus nos ensina a amar, a gente vê traços da presença dele na vida das pessoas e por isso as respeitamos. Ainda que elas não conheçam ao Cristo que lhes dará vida eterna, ainda assim não deixam de carregar em si a imagem e semelhança do seu Criador. O que Paulo fez por ter aprendido a amar na estrada de Damasco, onde ele queria emparedar as pessoas com as suas ideias, ali ele entendeu que quando Deus nos ensina a amar, o bem-estar, a vida e a transformação do outro é mais importante do que a defesa das minhas ideias. Quando Deus nos ensina a amar, nós aproveitamos as oportunidades que recebemos, não só aqui, mas na faculdade, no trabalho, onde quer que seja. Quando Deus nos ensina a amar, Ele nos ensina a construir pontes e não a erigir muros. Mas mais que isso, quando Deus nos ensina a amar, Ele nos ensina a importância do respeito. Onde está o respeito de Paulo nesse texto? E onde deve estar o seu respeito? E assim caminharemos como povo da cruz, que será bem sucedido no meio das tempestades, das ideologias e das guerras entre as pessoas. Quando Paulo chegou lá, gente, que ele viu aquelas estátuas, quando ele viu aqueles falos expostos, quando viu aquelas estátuas de deuses e deusas, certamente devia ter lá a estátua de Afrodite, devia ter lá a estátua de outros deuses. Quando ele vê toda aquela coisa, naquele mercado certamente havia prostitutas, que se prostituíam de maneira cultual, ou seja, como parte da sua própria crença religiosa. Quando ele viu tudo aquilo, quando ele viu toda aquela desgraceira, e quando ele se viu conhecedor da revelação de Deus em Cristo, transformado pelo amor, ele olha para aquele povo e, diferente de nós, que certamente chegaríamos lá com o dedo em riste, dizendo: seus idólatras, vocês vão todos para o inferno, seus idólatras, eu vou quebrar agora as suas imagens, seus idólatras, eu vou quebrar o que vocês têm aqui. Ao contrário, ao invés de usar aquilo que normalmente nós vemos a igreja, que mais parece com o Paulo de Damasco do que com o Paulo de Atenas, ao invés de dizer isso que ele disse: ao observar os vossos objetos de culto, disse ele no texto, percebi o quanto vocês são religiosos. Eu sou de um tempo que chamar alguém de religioso é elogio, sim ou não? Ah, minha avó lá no interior era uma mulher tão religiosa. Não é assim, gente? Sim ou não? Porque ele partiu de um pressuposto, gente. Toda religião é busca. Toda busca é carência. Toda carência é vazio. Todo vazio se explica na vida de um homem e de uma mulher que, tendo sido feitos à imagem de Deus, perderam a perfeição dessa imagem em razão do pecado. Religião é desejo de religação, é procura, é mergulho no mistério, é mergulho que muitas vezes se dá de cabeça sobre a pedra. Mas em todas as circunstâncias, quem está procurando por Deus tem que pelo menos ser respeitado, ainda que essa busca não seja o achar a Cristo revelado nas Escrituras. A igreja que parece com Paulo de Damasco é a que invade os terreiros de macumba para quebrar as imagens alheias. A igreja que parece com Paulo na estrada de Damasco
é aquela que é intolerante com os que pensam diferente. A igreja que se parece com Paulo da estrada de Damasco é aquela que apedreja uma criança que acabara de sair de um centro de umbanda, tornando-se notícia, triste notícia, não boa notícia do Evangelho. Quando Deus nos ensina a amar, a gente se preocupa muito mais com o coração do outro do que com a defesa de nossas teses. Quando Deus nos ensina a amar, nós aproveitamos as oportunidades como Paulo aproveitou. Quando Deus nos ensina a amar, nós construímos pontes e não muros. Quando Deus nos ensina a amar, a gente entende que respeitar o outro é respeitar o próprio Deus que o fez à sua imagem e semelhança. Toda agressão verbal contra alguém que pensa diferente de você, toda agressão, todo senso de superioridade sobre alguém é um desrespeito ao Criador que deu àquela pessoa a sua imagem. Não estou falando que a verdade não existe. Não estou falando que a verdade é questão de verdades. Não estou falando que estou aqui politicamente correto, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Creio piamente que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acredito que Jesus é o próprio Deus em carne revelado a nós, que transforma a vida, que muda a vida, que faz milagres, que realiza grandes feitos. Mas nada disso me dá o direito de amar menos ou de não amar o que não pensa como eu penso. Quando Deus nos ensina a amar, a gente prega a verdade, depois de se preocupar com o coração do outro, de aproveitar as oportunidades, de construir pontes e de respeitar. Depois que tudo isso foi cuidado por Paulo, ele chega para eles e disse o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aleluia. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, somos dele descendência. E como sua descendência, não devemos pensar que Deus é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar se arrependam. Ele não deixou de falar a verdade. Como eu tenho dito aqui, você já conhece a minha frase, né? Uma das frases preferidas. Frase da Cidade Viva: verdade dita sem amor é verdade que não se escuta. Vamos dizer comigo: verdade dita sem amor é verdade que não se escuta. E aí eu criei uma para ficar mais fácil de entender. Seja o amor o trilho sobre o qual farás andar a pesada locomotiva da verdade. A verdade tem peso. E a verdade precisa do trilho do amor. E eu fiquei pensando, pega uma locomotiva, tira do trilho aqui na CBTU, coloca na estrada de Campina Grande e faz o trem subir em cima do asfalto com suas rodas de ferro. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ela vai estragar tudo que tiver embaixo. Você sabia que a sua verdade pode estragar a vida de alguém quando ela for dita sem os cuidados daquele que aprendeu a amar por Deus? Tem muita gente destruindo corações com a verdade, porque é uma verdade descarrilada.
fora dos trilhos do amor. Quando ele terminou de pregar, irmãos, ali, verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles o que, gente? Zombaram? Ou escarneceram? Em algumas traduções, mesma coisa. E outros disseram o quê? A esse respeito, nós o ouviremos outra vez, depois. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava quem? Dionísio, membro do Areópago. Dionísio, você está aqui? Tem algum Dionísio aqui com a gente hoje? Não. E também uma mulher chamada Dâmaris ou Damares. Tem alguma Damares aqui? E outros também com eles. Qual é o X da questão? Quando Deus nos ensina a amar, Ele nos ensina a entender que as respostas que a vida nos dará a partir desse amor e a partir dessa verdade podem ser: sim, eu creio. Não, eu não creio. Ou talvez. E ainda assim o Senhor nos continua convidando a amar, mesmo quando a resposta é sim, não ou talvez. Se nós usarmos esses princípios que eu falei sobre isso hoje, a Igreja de Jesus vai ser luz no meio dessa confusão que o Brasil vive. Nosso país está dividido, polarizado, tristemente afetado, ferido de morte, como nunca na história do Brasil. Pessoas se degladiando nas redes, amigos deixando de ser amigos. Até famílias se intrigando. Conheço um caso bem próximo. O grande ponto, gente, é que nós somos os filhos do príncipe da paz. E como filhos do príncipe da paz, embora portadores da verdade, porque ele diz que a igreja é o baluarte da verdade, ele entregou a verdade, o mistério revelado em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Mas nós temos que aprender a amar como Jesus amou. A pergunta de hoje para você é assim: você quer ser o Paulo da estrada de Damasco ou Paulo de Atenas? Quem você quer ser nos seus relacionamentos? O Paulo de Damasco ou Paulo de Atenas? O fato é o seguinte: eu escolhi o que eu quero ser. Eu quero ser o Paulo de Atenas. Eu quero ouvir o não, mas eu não quero ouvir de Deus que eu não amei aqueles que pensam diferente de mim. Talvez eu possa até ouvir o talvez e nem ter a chance de novamente explicar o que eu penso ou o que eu creio sobre o amor e a graça do Senhor, mas dormirei tranquilo e em silêncio me guardarei na minha insignificância de ser amado por Deus, de não ter nada em mim que me faça melhor do que ninguém, e com a consciência que não pode ser calada por nada nesse mundo, a consciência de que você foi guiado pelo Espírito, e quando o assunto é o amor, você é um aprendiz que não cansa de aprender. Você vai viver melhor com os seus filhos, se assim crer. Você respeitará mais o seu marido, os seus pais, os seus colegas de trabalho. E a verdade de Deus, do tempo de Deus, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, virá, não tardará. Porque quando o Senhor escolhe mudar o coração de alguém, não serão os nossos argumentos que farão isso. Nós falamos, nós insistimos, nós oramos, nós amamos, nós esperamos. Mas o operar
é do próprio Deus, o realizar é do próprio Espírito de Deus, e nele nós descansaremos, porque o Senhor da vida estará sempre se responsabilizando pelos efeitos dessa verdade. Aleluia!